Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. O presidente do Senado está reunido com governadores em Brasília. Eles discutem o teto para a alíquota do ICMS para os combustíveis e você vai ver também. A diretora e duas professoras de uma creche no Rio de Janeiro vão responder por maus tratos a crianças. Casos vieram à tona depois de suposta agressão contra menino com paralisia cerebral. A denúncia do Ministério Público foi aceita pela Justiça, mas a creche continua funcionando. O supervisor de uma empresa mata um funcionário no Rio Grande do Sul por causa de uma discussão sobre o horário do café. Chuvas voltam a castigar Pernambuco. No Recife, adolescente de 13 anos morre soterrado por deslizamento. Já são 129 mortos no estado por causa das tempestades desde o fim de maio. Em Bariloche, na Argentina, desmoronamento atinge hotel de luxo. Um turista morreu e pelo menos 2 estão desaparecidos. Duas funcionárias e a diretora de uma creche do Rio de Janeiro vão responder na justiça por maus tratos a uma criança especial. Outras famílias também procuraram a polícia para denunciar abusos. Ver o filho amarrado na cadeira até para dormir. Assistir a professora empurrar o menino para colocá-lo no assento. Faz Flávia se emocionar. O meu filho conheceu a dor dentro da escola. O meu filho, meu marido, as pessoas do nosso convívio jamais expusemos o Dante à dor, a sofrimento. Dante, que tem paralisia cerebral, tinha 2 anos na época que as imagens foram gravadas. Ele e a irmã eram alunos da creche Escola Tempo de Construir, na zona norte do Rio. As suspeitas de que o filho vinha sendo maltratado começaram por causa de uma infecção urinária. Ela e o marido foram à escola para saber se a criança estava bebendo água. Quando eles negaram a imagem, eu tive a certeza, realmente eles estão praticando maus tratos. E aí elas pediram para me escolher um dia. E aí eu escolhi um dia justamente que ele ficou integral na escola. E aí em 10 minutos na frente do monitor foi o suficiente para me perceber que o meu filho não saía da posição. Ele ficava o dia inteiro na mesma posição, preso numa cadeirinha, na cadeira de retenção, que era uma cadeira para ser usada para fim pedagógico, mas para elas não terem trabalho de ficar monitorando ele no parquinho ou auxiliando ele em qualquer atividade, acharam melhor deixar ele preso, contido na cadeira de forma integral. Com base no que viu, o pai foi até uma delegacia. A partir daí, o delegado determinou a apreensão de todos os arquivos de imagens. O Ministério Público denunciou 2 professoras e a proprietária da creche por maus tratos. A denúncia já foi aceita pela Justiça. Foi com base nas imagens gravadas por câmeras de segurança da escola, apreendidas pela polícia, que novas denúncias apareceram. Muitos pais já tinham suspeitas de que os filhos poderiam estar sofrendo maus tratos na creche, mas depois de ver algumas cenas, resolveram denunciar os casos. Foi o caso da mãe desta criança que é arrastada pelo braço. Ela conversou com nossa equipe, mas preferiu não se identificar. Meu filho começou a vir do colégio com marcas roxas nas pernas. A gente questionou o colégio para entender o que eram aquelas marcas e sempre nos informavam que era dele brincar no parquinho, dele descer de escorrega, dele brincar no pula-pula. O meu filho começou a apresentar um comportamento agressivo que ele não tinha antes. Inclusive começou a morder colegas, professores e até a gente em casa. Até uma ex-funcionária resolveu procurar a polícia e contou que algumas crianças eram amarradas e trancadas num quarto escuro como forma de castigo. O filho de Sabrina, que sempre chegava com manchas roxas em casa, era uma delas. Foi uma sensação de impotência, porque eu não pude saber antes, e assustador ao mesmo tempo, porque como uma escola que até então era preparada, a escola se dizia preparada para tomar conta de crianças, faz isso com seres indefesos. Nós fomos até a creche para tentar gravar entrevista. Por telefone, a advogada disse que vai fazer a defesa em juízo. A proprietária, uma das denunciadas, chegou a conversar conosco, mas não quis gravar entrevista. Ela disse que está sendo exposta de forma muito negativa e que nada de errado é feito dentro da unidade. Você vai ver agora um flagrante de insegurança no transporte escolar em Araguatins, no Tocantins. Crianças estão sendo levadas para o colégio expostas a um risco grande de acidentes.
Nas imagens gravadas com o celular, é possível ver os estudantes entrando no micro-ônibus. Não há lugar para todos. Muitos ficam em pé, inclusive na escada. Para fechar a porta, um garoto utiliza uma corda. O Rede TV News tentou contato com a prefeitura da cidade para comentar o assunto e não houve resposta. Em Salvador, na Bahia, um intenso tiroteio na periferia foi registrado. Segundo a polícia, a suspeita é que a troca de tiros foi realizada por grupos criminosos rivais em disputa pelo tráfico de drogas. Não há registro de feridos. Até agora, ninguém foi preso. E olha, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o supervisor de uma empresa matou um funcionário depois de uma discussão sobre o horário estipulado para o café. Marcelo Camilo, de 36 anos, foi morto após se desentender com o chefe do setor em uma indústria de revestimento de alumínio. A vítima foi ferida no tórax com um objeto perfurante. Após ser conduzido ao hospital, Marcelo teve uma parada cardíaca e morreu. O que a gente pôde apurar até o presente momento é que já havia outras discussões anteriores entre esses dois funcionários da mesma empresa. A vítima trabalhava na empresa há 3 anos e não tinha antecedentes criminais. Já o suspeito, de 54 anos, estava na indústria há 2 décadas e tinha antecedentes criminais por ameaça. Após o crime, o suspeito saiu a pé e segue foragido. A Polícia Civil ouve testemunhas e faz buscas pelo agressor. A polícia do Rio de Janeiro já identificou os 4 suspeitos de roubar e matar um farmacêutico há quase 3 meses na zona norte da capital. 2 deles já tiveram as imagens divulgadas pelo Disque Denúncia. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo. Boa noite, Tony. Boa noite, Lacombe. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, os 2 suspeitos foram identificados durante a investigação da Delegacia de Homicídios. Renato Diogo Rangel Meirelles, o Doim, de 24 anos, e Rian Patrick Moreira dos Santos, de 18, já tiveram a prisão decretada e são considerados foragidos. Eles teriam participado da morte do farmacêutico Carlos Alexandre Rezende, de 40 anos, em uma tentativa de assalto na Tijuca, zona norte do Rio, em março. O Carlos Alexandre esperava a esposa chegar de viagem quando foi abordado e teve o carro roubado. Antes da fuga, os assaltantes atiraram na cabeça do farmacêutico, apesar dele não ter reagido. O Rian é apontado como o autor do disparo. Segundo a polícia, outros 2 suspeitos já foram identificados, mas ainda não tiveram a prisão pedida à justiça. Do Rio de Janeiro, Tony Vendramini, para o Rede TV News. Obrigada, Tony. E olha, no Ceará, um capitão reformado da aeronáutica foi condenado a 49 anos de prisão. O julgamento foi no Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza. Luiz Eduardo de Melo, de 67 anos, foi condenado por homicídio duplamente qualificado e por 2 tentativas de assassinato. O crime aconteceu em 22 de novembro de 2020, no prédio onde o capitão morava. Ele matou a tiros o bancário aposentado Fernando Carlos Pinto, de 59 anos, que visitava o neto, fruto de um relacionamento entre o filho dele e a filha do militar. Na Paraíba, foram presos 3 suspeitos de participação no assalto ao apartamento do influenciador digital Carlinhos Maia. Segundo a polícia, os 3 homens viviam na cidade paraibana de Campina Grande. Eles foram encaminhados para Alagoas, onde ocorreu o crime. Os bandidos invadiram o prédio onde Carlinhos Maia morava no dia 29 de maio e levaram dinheiro e objetos. O prejuízo estimado é de 5 milhões de reais. O humorista e o companheiro não estavam no imóvel. Pelas redes sociais, ele agradeceu à polícia e disse esperar que esse filme de terror termine definitivamente. A investigação aponta o envolvimento de outras pessoas também no caso e que os 3 suspeitos podem ter sido escolhidos por serem especialistas em crimes patrimoniais. Todos os 3 bastante conhecidos pela polícia paraibana em razão da prática de crimes patrimoniais. Inclusive, eles possuem envolvimento também com assalto a banco e acredito que por essa razão, por essa expertise, é que eles foram chamados para participar desse crime.
1.000 pés de maconha foram encontrados em meio a uma plantação de samambaias em Bocaina de Minas, que fica no sul de Minas Gerais. As plantas já estavam com cerca de 1,5 metros de altura. Os policiais também apreenderam maconha já pronta para ser embalada. 2 homens e uma mulher foram presos em flagrante. Eles estavam com armas, munição e dinheiro. Em São Paulo também houve apreensão de maconha. Uma denúncia anônima levou a polícia a encontrar mais de 500 quilos da droga debaixo do assoalho de um ônibus que estava numa garagem. Um cão farejador participou da ação. 2 homens foram detidos. Segundo a polícia, eles já tinham passagens por tráfico e roubo. Um adolescente de 13 anos morreu soterrado num deslizamento de terra no Recife. O número de mortos por conta das chuvas no estado desde o fim de maio chegou a 129. Lucas Daniel Nunes da Silva, de 13 anos, era um menino cheio de energia. Ontem mesmo ele improvisou esse brinquedo, feito com uma lata de milho verde. A mãe, sempre orgulhosa, filmava tudo, enquanto os dois se divertiam. Dona Elivaneide não sabia, mas essa seria a última noite que ela veria o filho com vida. Meu filho foi-se embora. Não tem nem palavras para dizer o que eu estou sentindo, sabe? Ele nem viveu, deu nem tempo. Depois de mais uma madrugada de fortes chuvas, essa barreira, na zona norte do Recife, deslizou por volta das 4 da manhã. Pelo menos 5 casas foram destruídas. Os vizinhos e bombeiros conseguiram resgatar 6 pessoas dos escombros, entre elas Lucas, que chegou a ser encaminhado a uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. A primeira vítima resgatada foi Elivânia, tia de Lucas. Ela foi salva por Cleiton, que está nessa foto com o Lucas. Ainda em estado de choque, ela conseguiu falar sobre os momentos de desespero. Quando eu vi, foi tudo muito de repente. Quando eu vi aquele barulho, eu já vi as coisas em cima de mim, os escombros em cima de mim. Aí eu comecei a gritar por socorro, por socorro. Quando eu corri para lá, escutei só a voz de voz, socorro, eu tô aqui. Aí eu fui, subi em cima de metralha, subi em cima do telhado, tinha fio perto de mim e a gente nessa hora não vê nada. Dona Argentina, a avó do adolescente, mora perto, mas em uma área segura. Ela conta que chamou Elivaneide e Elivânia para se abrigarem das chuvas, mas quando a tempestade diminuiu, elas decidiram voltar para casa. As dias que a gente chama, só dormiram uma noite. Quando eu lembro do meu menino, que não vai voltar mais. Com a morte do adolescente, sobe para 129 o número de óbitos pelas fortes chuvas que atingem Pernambuco há 16 dias. Nas últimas 24 horas, a Defesa Civil do Estado registrou outros 4 acidentes relacionados aos temporais. No município de Tamandaré, litoral sul, 5 pessoas da mesma família foram resgatadas. 3 delas estão internadas em estado grave. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, prevê mais chuva para esta quarta-feira, mas com menor intensidade. Nós temos aí uma redução significativa das chuvas, ficando aí entre moderada aqui no litoral e fraca no sertão. Segundo o governo, o número de desalojados subiu para 119.523 e o de desabrigados passou para 9.134. É o caso da dona Bernadette Moraes, que pela 5ª vez se torna uma desabrigada das chuvas. Ela tem esperança de que um dia essa situação vai mudar. A gente que tem fé e tem esperança em Deus, mesmo que o homem não queira fazer, mas Deus vai inquietar alguém para fazer, né? Porque Deus tem o poder está na mão dele. Mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho foi identificada por exames de DNA. 4 pessoas ainda estão desaparecidas. Olímpio Gomes Pinto tinha 56 anos. Ele era auxiliar de sondagem terceirizado da mineradora e trabalhava no topo da barragem no momento da tragédia. O corpo foi localizado na área da mina do Córrego do Feijão no último sábado. Olímpio deixou a esposa e 3 filhos. O trabalho de resgate dos bombeiros prossegue após 3 anos e 4 meses da tragédia, com 270 mortos. 4 pessoas ainda estão desaparecidas. Maria de Lourdes da Costa Bueno, que estava em uma pousada e fazia turismo na região, e 3 funcionários da Vale, Cristiane Antunes Campos, Natália de Oliveira Porto Araújo e Tiago Tadeu Mendes da Silva.
Olha, um morador de São Francisco, que fica no norte de Minas Gerais, levou um baita susto. Ele andava de moto ali quando se deparou com um lobo-guará que estava perdido pelas ruas da cidade. O animal, adulto e de grande porte, procurou abrigo no quintal de uma casa. O lobo-guará só foi capturado no fim da manhã pelos bombeiros e encaminhado para o Ibama. O Rede TV News faz agora uma pausa de 30 segundos. A gente volta já. Já estamos de volta. Olha, o número de casos de Covid no Brasil aumentou no mês de maio, mas no mesmo período houve queda no número de mortes. Especialistas afirmam que não há motivo para pânico. Marcela começou a sentir os sintomas no dia 16 de maio. Dor de garganta, coriza, cansaço, tosse. Dias depois, testou positivo. Ela tem as 3 doses da vacina. Esses 10 dias foram passando, as dores foram melhorando, os sintomas, foram diminuindo. E estou no meu 15º dia, depois de ter ficado com 10 dias de Covid. E já estou muito melhor, estou completamente recuperada. Essa tem sido uma característica dos novos casos de Covid-19. São mais leves. Por isso, as mortes pela doença estão em queda. O mês de maio desse ano foi o período com menos óbitos registrados, 3.179. Em abril do ano passado, o auge da pandemia, 81.266 pessoas morreram pela doença. O que explica o aumento no número de infecções, segundo especialistas, são as variantes e subvariantes que estão mais transmissíveis e de difícil controle. Por outro lado, os casos geralmente não precisam de internação. Porque o sistema imunológico gerado pela imunidade natural, finalmente, com 2 anos de atraso, eu falo isso há mais de 2 anos, porque está no livro básico de medicina, o CDC está reconhecendo a imunidade natural, que é uma imunidade muito mais completa. São Paulo é o estado que mais registrou casos de Covid-19 até agora, com mais de 5,5 milhões de infecções. E os números continuam aumentando. Para se ter uma ideia, no dia 1º de maio, foram registrados 2.724 casos de Covid em 24 horas. E no último dia do mês, foram mais de 8.000 novas infecções, um aumento de 209%. Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de casos desde o começo da pandemia, seguido do Paraná. Eu conheço que tem apego, mas que não está tão grave como antes. Eu trabalho na farmácia, a gente faz teste de Covid, tem bastante teste dando positivo, mas não como antes, não é algo tão grave. Milena sentiu a diferença da primeira para a segunda infecção. Então, nessa segunda vez, tanto a dor de cabeça, coriza, o mal-estar, a febre, eles duraram cerca de 2 dias. E vieram bem mais fracos do que da vez anterior. Como hoje o risco de complicações é muito baixo, eu não vejo sentido para criar esse agravante que é máscara em crianças, que atrapalha o desenvolvimento intelectual, atrapalha o reconhecimento das emoções. Isso não está associado ao relaxamento. É uma ilusão vocês acharem que vão controlar o Ômicron com máscara, vão controlar o Ômicron com restrições. A China, que é o único país que consegue fazer uma restrição severa, os casos continuaram subindo, tanto que agora eles estão flexibilizando. Não há muito a acrescentar ao que disse o Dr. Zeballos, um especialista no assunto. Pânico nunca foi um bom conselheiro. E durante a pandemia, infelizmente, muita gente foi empurrada para esse medo exagerado. Que isso não se repita. Bom, depois de meses de discussão, a Prefeitura de São Paulo bateu o martelo e blocos de carnaval de rua vão desfilar no fim de semana dos dias 16 e 17 de julho, Lacombe. Agora, quem tem os detalhes para a gente ao vivo é o repórter Murilo Rincon. Boa noite, Murilo. Boa noite, Érica, Lacombe, boa noite para todo mundo ligado com a gente. É isso mesmo, a data já foi definida e é exatamente essa que vocês acabaram de anunciar para a gente. Dia 16 e 17 de julho, mês que vem. E isso daqui
cerca de 40 dias, né? E olha, somente vão poder desfilar os 296 blocos que já haviam sido inscritos antecipadamente. A maioria dos desfiles será na Zona Oeste, 155 nos 2 dias. A região central de São Paulo deve receber 66 desfiles. E a Zona Leste e a Zona Norte vão receber 32 e 33 desfiles, respectivamente. No último sábado, a Secretaria Municipal da Cultura abriu uma licitação para, então, conhecer o patrocinador da festa. O prazo ele se encerra no dia 17 deste mês. Vence quem der o maior lance, isso a partir dos 10 milhões de reais. O público estimado pela Prefeitura para participar do evento é de 4,5 milhões de pessoas e cerca de 5 mil ambulantes devem ser credenciados para a festa. Alguns representantes dos blocos até chegaram a questionar se o desfile vai ser mesmo mantido, mesmo se houver uma alta de casos de Covid-19. E a resposta da Secretaria Municipal da Cultura foi a seguinte, de que essa decisão cabe à Secretaria Municipal da Saúde e que vai acatar qualquer orientação ou determinação que vier da pasta. Murilo Rincon para o Rede TV News. E a Polícia Civil de São Paulo cumpriu a segunda fase da Operação Emera, que investiga pessoas que alugam contas bancárias para receber dinheiro ilícito. Policiais se reuniram logo cedo no centro da cidade. Mandados de prisão e busca e apreensão foram distribuídos. Um homem e uma mulher foram detidos na ação. A jovem estava com vários cartões bancários. Segundo a polícia, o companheiro dela aplicava golpes de dentro de um presídio e transferia o dinheiro para a conta da esposa. Essas contas elas são usadas por criminosos que cometem assaltos, roubos de carro, para poder pegar o dinheiro da vítima e encaminhar para essas contas, para depois dissimular em outras contas bancárias. E de volta ao Brasil, o presidente Jair Bolsonaro anunciou investimentos e medidas também de proteção de mulheres grávidas e bebês durante a gestação. No evento, o presidente falou sobre as eleições deste ano. Ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro, da ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, e autoridades, o presidente Jair Bolsonaro participou do evento Brasil pela Vida e pela Família no Palácio do Planalto. O presidente anunciou investimentos de 1 bilhão e 600 milhões de reais para a rede de atendimento materno e infantil. Durante o discurso, Bolsonaro voltou a defender o voto auditável. Ganhe quem ganhar as eleições, eu entregue a faixa. Numas eleições limpas, democráticas e auditáveis. O presidente Jair Bolsonaro indicou o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, para ser o novo líder do governo no Senado. A informação foi confirmada nas redes sociais pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo, Célio Faria Júnior. O senador Carlos Portinho agradeceu pela indicação. O governo estava sem uma liderança no Senado havia 6 meses, desde que o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, deixou o cargo. O primeiro turista espacial brasileiro está de volta a Belo Horizonte. Ele voltou da viagem cheio de histórias para contar. Os detalhes já, depois de uma rápida pausa. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, se reúne neste momento com governadores para discutir a proposta de redução de impostos sobre os combustíveis. O repórter Igor Damasceno está no Senado Federal. Boa noite, Igor. Oi, Lacombe, boa noite a você, a Érica, boa noite a todos. É isso mesmo, o encontro é para buscar um consenso sobre a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. 2 propostas estão em discussão nesse momento aqui no Senado Federal. A primeira é o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados, que passa a considerar os combustíveis, energia elétrica, gás de cozinha, transporte público e também telecomunicações como serviços essenciais. Portanto, os estados não podem cobrar mais do que 17% do ICMS sobre esses produtos
e serviços. Os governadores reclamam da perda de receita, querem que as mudanças sejam feitas aos poucos e pedem uma compensação financeira maior justamente por causa dessa perda na arrecadação. O relator, o senador Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, disse que deve manter o que foi determinado pela Câmara dos Deputados, ou seja, a compensação financeira aos estados só deve ser feita se a arrecadação cair pelo menos 5%. Fernando Bezerra disse que os governadores não têm do que reclamar sobre a perda na arrecadação. Vamos ouvir o que ele disse. A arrecadação da União, a arrecadação dos estados, a arrecadação dos municípios tem sido, em média, 15% a mais do que as receitas do ano anterior. Portanto, é o momento de olharmos para a população e é o momento de todos se esforçarem no sentido de que a gente possa oferecer preços mais favoráveis via redução de tributos nesses serviços que foram considerados e que são considerados essenciais. Fernando Bezerra prometeu ler o relatório dele amanhã por volta das 4h da tarde aqui no Senado Federal. O texto deve ser votado em plenário do Senado somente na segunda-feira. Bezerra também deve ser o relator da outra proposta que foi apresentada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. O governo federal quer que os estados zerem a alíquota do ICMS sobre o diesel e também o gás de cozinha. E também prometeu mais compensação financeira por causa da queda de arrecadação, se houver. Se os governadores toparem essa proposta, a mudança deve ser feita por meio de emenda constitucional. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. Bom, o corte de impostos sobre combustíveis é assunto para os nossos comentaristas Silvio Navarro e Amanda Klein. O governo segue empenhado em tentar frear a escalada dos preços dos combustíveis na esteira da inflação. Dessa vez, apresentou uma proposta controversa. Os governos estaduais precisam reduzir a carga de impostos, zerar o ICMS sobre diesel e gás de cozinha. A promessa do governo federal de compensação pela perda de arrecadação, no entanto, é questionável. De qualquer maneira, tem data, tem prazo, são regras que devem durar até o fim do ano, quando os números da retomada da economia serão mais favoráveis e a temperatura política no país terá baixado depois das eleições. O ministro Paulo Guedes está fazendo a sua parte. É uma tentativa, numa situação delicada no mundo inteiro, atípica. Agora, depende da boa vontade do Congresso Nacional. O desespero bateu no governo. A preocupação é perder para Lula no primeiro turno. Por isso, Bolsonaro baixou ontem seu pacote eleitoral, reduzir preços dos combustíveis na marra. A proposta é deficiente, segundo me relataram economistas. Se toda a redução de impostos for repassada ao consumidor, a gasolina pode cair quase 20% e o diesel 10%. Mas parte disso pode ser perdido no meio da cadeia produtiva ou com uma nova alta de combustíveis no exterior. Outra pergunta é de onde sairão os recursos para ressarcir os estados. Paulo Guedes falou na outorga da privatização da Eletrobras, mas essa receita é futura. E se juntarmos todo o pacote de combustíveis, o impacto nas contas públicas, calculam, é da ordem de 82 bilhões de reais. Não tem como compensar algo tão grande. O que sobrou do teto de gastos está ruindo para tentar reeleger o presidente. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro Nunes Marques, que tinha devolvido o mandato ao deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná. 3 dos 5 ministros foram contrários ao argumento de Nunes Marques de que o TSE usou uma jurisprudência de 2021 para analisar o caso do parlamentar que ocorreu em 2018. Com a decisão da segunda turma, prevalece então a decisão do TSE, que cassou o mandato de Francischini. É isso, o deputado Fernando Francischini foi condenado com base em regras estabelecidas depois da divulgação do vídeo que provocou o processo contra ele. Aliás, bem depois. O vídeo foi feito em 2018 e as regras foram estabelecidas apenas no ano passado. Não é assim que funciona a justiça. Além disso, não há tipificação criminal de fake news. Quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira? Quem vai dizer o que é opinião, o que é denúncia? A cassação do mandato do deputado Francischini é um grande risco às liberdades, um grande risco à democracia.
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou a transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz e ministro da Justiça, ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, de Curitiba para a capital paulista. O pedido foi feito pelo Partido dos Trabalhadores. O PT argumentou que o ex-ministro indicou um hotel como residência, o que não representaria vínculo com o Estado. A decisão impede que Moro, filiado atualmente à União Brasil, seja candidato por São Paulo. Ele pretende concorrer a uma vaga no Senado. Em 2022 é um ano que tem tudo para ser o ponto de partida para grandes expedições fora da Terra, principalmente para a Lua. O Mauro Talhaferri conta para a gente. O primeiro voo teste para levar seres humanos de volta à Lua está programado para este ano, mas não vai ter nenhum ser humano a bordo. O projeto Artemis da Agência Espacial Americana, a NASA, tem como objetivo levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra para a superfície lunar. A primeira missão, a Artemis 1, não será tripulada. O foguete vai sair da Flórida, nos Estados Unidos, e dar uma volta na Terra. Então, o módulo Orion vai se separar dos propulsores e seguir em direção à Lua. Quando chegar lá, dará uma volta a cerca de 100 quilômetros de distância do solo lunar. Depois, vai orbitar a Lua por 6 dias, a cerca de 70 mil quilômetros da superfície. Essa será a oportunidade para coletar dados e para que os controladores de voo aqui na Terra avaliem o desempenho da nave. Então, a Orion viaja de volta e pousa aqui na Terra. A missão Artemis 1 deve durar entre 26 e 42 dias. Depois, vem a missão Artemis 2, que será tripulada, mas só vai dar voltas ao redor da Lua, sem pousar. E em 2025, a Artemis 3. Essa sim vai levar astronautas ao solo lunar. Antes dos seres humanos, porém, uma série de robôs estará na Lua. E eles não vão a passeio. Missões dos Estados Unidos, Índia, Japão, Rússia, Coreia do Sul e Emirados Árabes vão pousar ou sobrevoar a Lua a partir deste ano. Os principais objetivos são coletar e analisar amostras de solo de diferentes partes da Lua, estudar as regiões da Lua que não são iluminadas pelo Sol, identificar como estão distribuídos os recursos minerais pelo satélite e encontrar água, provavelmente na forma de gelo, em um dos polos da Lua. E há também planos para que no futuro a Lua seja uma base para os humanos explorarem outras regiões do nosso sistema solar. E isso inclui uma viagem para Marte. Uma briga entre torcedores de Guarani e Ponte Preta na noite de ontem terminou com um policial militar e 2 cavalos feridos em Campinas, no interior de São Paulo. Os policiais atuavam na segurança do jogo entre Guarani e Operário, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro. Foram apreendidos pedaços de pau, barras de ferro e fogos de artifício. Cerca de 150 pessoas teriam se envolvido na confusão. 5 foram detidas e encaminhadas à delegacia. O policial militar ferido foi socorrido, medicado e liberado. E uma última notícia: foi aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto de lei que pode devolver valores de impostos cobrados indevidamente de consumidores. O motivo é que o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, foi incluído na base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e para o COFINS. Mas o STF entendeu que isso não poderia ter acontecido. A devolução deve vir por meio de descontos nas contas de luz. O projeto segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Rede TV News fica por aqui. Uma excelente noite para você. Boa noite, até amanhã.